Galera, o que a gente vai ver na aula de hoje? Olha só. Se quiser fazer quiser fazer um itinerário da aula, vai ser o seguinte. Hoje a gente vai ver praticamente equilíbrio. Professor, equilíbrio? Isso, acabou. Equilíbrio. Só que a gente vai dividir esse equilíbrio dentro de 3 tópicos. Equilíbrio de ponto material, equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio dos fluidos. Tá tranquilo? Entenderam então? Um rapaz chegou em mim agora um pouco antes de começar a aula e falou, professor, me ajuda aqui ó, no edital da PRF, até onde a gente viu. Se você pegar lá no edital da PRF, a gente viu desde o tópico 1, que é mecânica, até colisões, que foi a aula de ontem. Aí a aula de hoje a gente vai ver até estática dos fluidos. Aí acaba. O que vai ficar faltando então? Óptica e ondas. Só isso, beleza? Aí isso a gente vê no próximo bloco. Sei que vocês já estão com saudade, né? Semana que vem, todo mundo chorando aí. Vai entrar o professor, vai entrar o Canezinho dando trânsito. Fala assim, volta Lucas. Volta Lucas. Beleza? Tudo bem? O que vocês falaram? Teve gente hoje que achou que era aula de trânsito. Veio tudo feliz, falou assim, hoje eu vou ter uma aula boa com o professor bom. Aí chegou aqui, certo? Beleza? Professor, essa caveira aí hoje não é coração? A galera me zoou do coração, vocês estão achando que eu sou viado, então vai ser caveira agora. Beleza. Vocês ri, né? Que? Vai ver você sabe o que eu vou fazer hoje? Me pediram com carinho, falou, professor, deixa um exemplo mais fácil pro final da aula, porque senão a gente vai embora triste. Não. A hora que foi pra você, eu tava mentindo, tá? Vai ser um exemplo mais difícil. Vou pensar, na verdade. Já não gostava de você, professor, agora. Estática do ponto material e o corpo rígido. Perdão, e corpo extenso. Desculpa, tá? Só que é assim, galera, olha só. Como que eu vou explicar para vocês a estática do ponto material e do corpo extenso se você ainda não sabe o que é ponto material e o que é corpo extenso? Talvez você já saiba, só que não aprendeu comigo. Então bora lá, primeiro definir o que é um ponto material, o que é um corpo extenso e aí por diante. Então beleza. O que seria um ponto material? Então anota lá. Ó. Professor, ponto material é aquele corpo que as dimensões são desprezíveis. Como assim as dimensões são desprezíveis? Imagine que é um pontinho, esse aqui é só um rascunho, um copinho, ó. É isso aqui. Isso aqui tem dimensão, tem comprimento? Tá, se você for ver, levar em conta, tem. Só que a gente vai desprezar esses comprimentos. Então, olha só, um ponto material é um corpo que as suas dimensões são desprezíveis. Então, vem lá e anota comigo. O que é ponto material? É um corpo que possui dimensões desprezíveis. Tá. E corpo extenso? Corpo extenso é o contrário, né, galera? Corpo extenso, pessoal, não possui dimensões desprezíveis. Além da aula ser ruim, a voz do professor tá ruim. Que combo para feriado. A gente começou nossa aula na segunda, hoje é sexta, eu fico falando isso no intuito de alguém parar a aula e falar, não, professor, a sua aula é boa. Mas até agora, nada. Beleza. Então vamos lá, definimos o que é ponto material e definimos o que é corpo extenso, beleza? Agora a gente vai estudar a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Vamos começar pelo ponto material, beleza? A gente estuda os métodos para a solução de exercício e depois parte para o corpo extenso. Então tá, hoje eu vou mais devagar, tá? Comprometido. Então copinha lá. Vou devagar agora, na hora que chegar a dedução eu vou mais rápido. Nossa senhora, fudi todo mundo ali atrás.
Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho no que eu escrevi. Eu quero que vocês anotem uma coisa aqui. Professor, o que você quer que eu anote? Quando eu falar de estática, de ponto material e corpo extenso, eu quero muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, que quando eu falar de estática, você pense em equilíbrio, tá? Por quê? Porque equilíbrio a gente já estudou, beleza? Equilíbrio eu já ensinei para vocês quando a gente viu a segunda lei de Newton. Professor, você ensinou, mas eu não aprendi nada, beleza? Mas hoje pelo menos você vai aprender, a gente dá uma revisada e você lembra o que a gente viu lá, beleza? Então toda vez que eu falar de estática, pensa em equilíbrio. Por quê? Porque agora vai ser o equilíbrio do ponto material. Então olha só, o que era equilíbrio quando eu disse para vocês lá na segunda lei de Newton? Alguém lembra? Isso, perfeito. Ela falou o seguinte para aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, quando a força resultante é zero, o corpo está em equilíbrio. Logo, para a força resultante ser zero, a aceleração deve ser zero. E se a aceleração é zero, o corpo pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Aí eu teria um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico. Ela me disse tudo isso. Beleza? Tudo bem? Então, tá, professor. Qual que é a condição de equilíbrio para um ponto material? Vamos devagar e escrever o que eu falei para vocês. Condição para equilíbrio de um ponto material é somente e unicamente a força resultante desse cara ser zero. Então escreve isso e circula. Então essa é a única condição. Por que eu falei somente e unicamente? Porque na hora que a gente estudar o corpo extenso, lá teremos duas condições, beleza? Aqui só tem uma condição. Só que vamos relembrar um pouquinho da lei de Newton, tá? Dá uma olhadinha aqui, eu dou um tempinho para vocês copiarem. Olha só. Força resultante é massa vezes aceleração. Está correto ou não está correto? Segundo a lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. É importante? É fundamental. Beleza? Então, olha só. Quando que esse cara aqui vai ser zero? Já falei para vocês, mas deixa que eu pergunto que eu respondo. Existe massa igual a zero? Não. Existe aceleração igual a zero? Existe. Então, se a aceleração for zero, eu tenho certeza que essa força resultante vai ser zero. Beleza? Tá. Então, bora lá. Então, essa força resultante vai ser zero quando a aceleração desse cara for zero. Só que a aceleração desse cara é zero em dois casos, que eu já disse e repito. Que casos, professor? Quando o corpo está em repouso. Lembram disso? Ou quando o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Por quê? Porque lá a velocidade dele é constante, ó. CTE de constante, tá? Não é de cacete não, beleza? CTE de constante. Então ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então isso é uma forma de equilíbrio. Equilíbrio em repouso, equilíbrio estático. Equilíbrio em repouso, equilíbrio em movimento, equilíbrio dinâmico, beleza? Então esse equilíbrio aqui eu vou chamar de equilíbrio estático. Esse equilíbrio aqui eu vou chamar de equilíbrio dinâmico. Por quê? Estático porque está parado e o outro dinâmico porque tem movimento. Tranquilo? Agora copiem aí, comprometido. Bebendo essa água aqui, mas só imaginando o corotinho. Lembraram, pessoal, da segunda lei de Newton? Beleza? Lembra que eu falei que ela ia ser muito importante para o nosso estudo, né? Ela praticamente vai varrer quase toda a física aqui. Desde a cinemática, porque ela possui aceleração, até o equilíbrio, beleza? Ela vai sumir um pouco de vista quando a gente for estudar ondas e óptica só. De resto, vai aparecer em quase tudo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Beleza. Fazer uma observaçãozinha aqui. Que observação? Para a gente resolver um exercício de equilíbrio de ponto material, nós utilizamos dois métodos diferentes. Ou um só deles, tudo bem? Aí vai dar preferência de cada pessoa. Que métodos que são esses? Olha só. Então, ó, utilizaremos dois métodos para
a resolução de exercícios. Que métodos que são esses? O método da decomposição e o método do polígono, beleza? Quais métodos, professor? Método da decomposição e método do polígono. Tá. Beleza, professor, tranquilo. Método da decomposição e método do polígono. A gente vai estudar eles agora. Olha só, método da decomposição. Quando vocês copiem, eu vou falando. Pessoal, se você lembrar bem da nossa primeira aula, que era a aula de vetores, eu ensinei a vocês a decompor vetores, certo? E o que eu fiz na hora que eu decompus os vetores? Fiz um asterisco comprometido e falei, pessoal, toda vez que eu fizer um asterisco no certo ponto da aula, você presta mais atenção naquilo, porque aquilo você vai usar bastante ou cai mais na sua prova, certo? Falei, pode ter certeza disso. Olha só, ensinei o método da decomposição, fiz um asterisco. Utilizamos ele na decomposição da velocidade no lançamento oblíquo, utilizamos ele também na decomposição do peso lá no plano inclinado e vamos utilizar ele agora novamente, entendeu? Então, pessoal, pode acreditar em mim. Se eu fizer um asterisco lá e mandar você fazer uma atençãozinha, pode bater em cima daquilo porque é verdade, beleza? Não estou mentindo. Eu minto outras coisas, isso aí não. Professor, que você mente? Já mentiu pra gente aqui? Não. Não confio muito na sua palavra, professor. Tem que confiar, certo? Beleza. Então utilizaremos dois métodos. O primeiro método aqui, olha só, dentro do subtópico equilíbrio de ponto material. Ó. O primeiro método vai ser o método de decomposição. Então bora lá. Nada melhor que para entender esse método do que fazer um exemplo, beleza? Então deixa eu caçar o exemplo aqui que eu fiz para vocês. Vou desenhar, você copia e a gente responde. Tá. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, antes de eu continuar. Vem aqui. Olha só. Quando eu falei para vocês que força resultante é igual a zero, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se a aceleração for zero, a força resultante é zero. Certo? Beleza? Tá, isso aqui eu falei para vocês. E o que mais que eu falei? Eu não coloquei aqui, mas por preciosismo, vamos colocar. Olha só. A força resultante zero significa o que então? Imagine que eu tenho aqui ó, três forças. Uma força F1, uma força F2 e uma força F3. Certo? Se eu somar essas forças, tem que dar zero, porque força resultante também é a soma de todas as forças. Só que tem que lembrar que é uma soma vetorial. Então, lá quando eu expliquei a segunda lei de Newton, eu fiz isso. Ó, F1, já eu saí da frente, mais F2, mais F3, igual a zero. Lembram disso? Então isso também é verdade, certo? Tá, só que, por exemplo, se cada força dessa vale 10, essa soma aqui vai dar 30? Não, vai dar zero. Por quê? Porque você tem que lembrar que vetor não é um número escalar, é um número vetorial. Então você vai utilizar a soma vetorial. Por isso que a gente vai estudar o método da decomposição, beleza? Então olha só, isso aqui eu já vinha falado, mas prestem muita atenção, tranquilo? Então bora lá. Beleza, isso aqui é uma parede, esse aqui é um teto, esse aqui é uma parede. Tranquilo? Deixa eu ver como está o desenho.
Beleza, galera, olha só. Aqui é o fio 3, né? Beleza, ó. Método da decomposição. Eu tenho esse sistema aqui, imagina que aqui é uma parede, certo? Aqui é um teto. Aí nesse sistema você tira foto? Fazer uma pose aí. Beleza? Olha só, aqui é o fio 2, aqui é o fio 1 e aqui é o fio 3. E em cima do fio 3 eu tenho um bloco de massa 10 kg, beleza? E aqui tem um ângulo de 30 graus. Beleza, esse sistema está em equilíbrio. Ele me afirmou que está em equilíbrio, ó. Tá. Esse sistema está em equilíbrio e ele quer saber a tensão no fio 1 e a tensão no fio 2. Tranquilo? Então dá uma olhadinha aí na solução do exercício que eu vou fazer, depois dou um tempinho para vocês copiarem. Pessoal, toda vez que eu tenho esse exercício, querendo ou não, é um exercício de dinâmica também. Por quê? Porque envolvem forças. Se você lembrar na minha aula passada e aula retrasada, o que eu falei para vocês? Galera, toda vez que eu tenho um exercício que envolve forças, eu tenho 3 passos. Qual que era o primeiro? Desenhar todas as forças. Perfeito. Cara, aqui tem minha memória do cão. Olha lá, ó. Então, se aqui tem um fio, vou ter uma tração 1. Se aqui tem um fio, vou ter uma outra tração, que é a tração 2. E se aqui tem um fio, ó, vou ter uma tração, que é a tração 3. Beleza, esse era o primeiro método. Era ou não era? Qual que era o segundo método? Vamos lá. Ah, velho, vou parar da aula, vocês são muito bons. Olha só, o segundo método era eu separar o desenho para ficar mais fácil. Então, o desenho estava assim. Aqui está uma tensão, aqui está outra tensão, e aqui está outra tensão. Atenção. Tensão. Beleza? Tudo bem? Aí para facilitar, vocês entenderam? Não, fica aí então a incógnita. Tá, olha só, para facilitar eu coloco um eixo X e um eixo Y para ajudar eu a me orientar. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Aqui está o eixo Y. E aqui está o eixo X. Beleza? Aí o que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, galera, olha para mim e vê as forças que já estão em cima do eixo X e as que estão em cima do eixo Y. A que não tiver, você faz o quê? Decompõe. Não foi isso que nós fizemos com o peso, não foi isso que nós fizemos com a velocidade. Professor, não lembro. Olha só, vem comigo então. Lá no lançamento oblíquo, eu tinha uma velocidade assim, ó. Não tinha? Só que eu falei para vocês, eu sou uma pessoa limitada, eu não sei trabalhar com essa velocidade. Então, o que eu fazia? Eu tinha aqui o meu eixo Y e aqui o meu eixo X. Aí lá, eu catava essa velocidade e fazia uma decomposição. Numa velocidade em X e numa velocidade em Y. Era assim ou não era assim? Era assim. Aqui mesma coisa, galera. Cadê o apagador? Aqui é a mesma coisa. Olha só. Tem o meu eixo X, tem o meu eixo Y. Vou olhar a força que está inclinada a ele e vou decompor ela, tudo bem? Eu esqueci de colocar o nome dessa merda, mas aqui é a T1, aqui é a T2 e aqui é a T3. Beleza? Ó, a T2 está em cima do eixo X e a T3 está em cima do eixo Y. Então o que eu faço aqui? Decomponho a T1 que não está. Aí a T1, olha só, ela vai ter uma correspondente aqui em X, que eu vou chamar de T1X, e uma correspondente aqui, ó, em Y, que eu vou chamar de T. Tô tampando a galera daí, ó, mas já sai da frente e eu vou revezando. Que eu vou chamar de T1Y. Até aqui foi? Até aqui foi, né? Aí depois disso eu tenho que achar o valor dessa merda, né? Olha só, se eu olhar para o meu desenho, aqui eu tenho uma horizontal e tenho a minha tração T1. O ângulo deles é 30 graus. Aqui eu tenho uma horizontal e tenho a tração T1. Esse ângulo aqui é quanto? 30 graus. Se você lembrar da matemática, não sei se vocês já estudaram isso, toda vez que eu tenho isso aqui, ó, uma reta e outra reta paralela e uma transversal. Esse ângulo é chamado de alterno e interno com esse aqui. É ou não é? Já viram isso? Já, né? Então, ó, duas retas paralelas e uma reta transversal. Esse ângulo é alterno, interno com esse aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Se você lembrar daquilo que eu mostrei para vocês, eu não tenho preguiça, eu ensino de novo. Tinha o seguinte, ó. Aqui está a tração T1. Aqui está
a T1x. E aqui estaria T1y. Só que eu já expliquei para vocês que um vetor não possui lugar definido no espaço. Ah, galera, vocês são muito bons. Então eu cato aqui e jogo ele para cá. Olha lá que maravilha. Coloquei o vetor T1y aqui e continua a mesma coisa. Aqui estava o meu ângulo de 30 graus. Aí, como vocês já estão craques em triângulo retângulo, o que você faz? Seno e cosseno. Seno de 30 é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo. Então é o T1y. Hipotenusa é o lado que está oposto a 90 graus, que é o T1. Logo eu chego que T1y é igual a T1 vezes o seno de 30. Beleza? Se eu aplicar o cosseno, eu tenho o outro lado. O cosseno de 30 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é esse, que é o T1x. Hipotenusa é o T1. Logo eu chego que T1x é igual a T1 vezes o cosseno de 30. Beleza? Vou circular aqui, ó. Foi ou não foi? Foi, professor? Tá. Então vamos lá. Primeiro passo, desenhar todas as forças. Segundo passo, colocar o sistema separado para ficar mais fácil de enxergar. Terceiro passo, aplicar a lei de Newton, beleza? Então vamos lá. Aplicar a lei de Newton aqui, olha só. De preto agora. Força resultante é quanto? Zero, professor. Por que zero? Porque está em equilíbrio. Então, você lembra do cabo de guerra? Vai lá, pega no meu cabo aí, vai. Pegou? Olha lá, ele pegou. Beleza, olha lá, fala a verdade. Olha só, tudo bem. Olha lá, puxa aí. Puxa o cabo aí, velho. Eu tô brincando. É outro cabo. Vai lá, segura aí a corda então, vai. Ele segurou a corda. Tá segurando. Puxa a corda pro seu lado. Eu tô puxando pro meu lado também. Não vou deixar você levar meu cabo. Beleza? Tudo bem? Então olha só, graças a Deus ele disse. Beleza. Galera, se ele está puxando para lá com uma força e eu estou puxando para cá com a mesma força, o sistema está em equilíbrio, beleza? Por quê? Porque se eu for para lá, né, o que acontece? A força que ele fez for maior. Se ele vier para cá, a força que eu fiz for maior. Então, quando a força resultante aqui é zero, nesse caso, vem para cá, ó, o jeito que eu vou. Nesse caso aqui, as forças contrárias têm que ser iguais. Aqui eu tenho um eixo X e tenho um eixo Y. Então, vou separar essa força resultante aqui, ó, em força resultante em X igual a zero. E força resultante em Y igual a zero. Tudo bem? Beleza? No eixo X, olha lá para o meu desenho. No eixo X, que forças que eu tenho? T1x e T2. Elas estão opostas, logo são iguais. Pensa no cabo de guerra. Estou puxando para cá e o outro cara está puxando para lá. Tem que ser igual por quê? Porque está em equilíbrio. Então vem. Oi. Tem, eu vou fazer daqui a pouco para você. Beleza? Olha só, pessoal, vamos fazer agora então? Beleza. A tensão no cabo aqui, no cabo 3, perdão, né? Você concorda comigo que ela tem o mesmo valor da força-peso? Por quê? Porque é o próprio peso, né? Beleza? Olha só, se eu cato aqui uma corda, não posso tirar o microfone. Não ligo também, mas não vou tirar não. Olha só, se eu cato aqui um cabo, galera, e penduro, tá pendurado aqui, beleza? Aí aqui embaixo eu tenho um bloco. Concorda comigo que a tensão no cabo aqui é o próprio peso do bloco? Por quê? Porque se fosse maior, o bloco ia estar para cima. Se fosse menor, o bloco ia arrebentar a corda, certo? Ou seja, a tensão no cabo aqui é o próprio peso do bloco. Desgraça de palavra. É o próprio peso do bloco. Por quê? Porque se o peso do bloco fosse maior, ia arrebentar o fio. Se a tensão fosse maior, ia puxar ele para cima. Então a tensão 3 é o próprio peso do bloco. Foi? Entendeu? Beleza, eu ia falar depois, na hora que eu fosse usar. Mas já peguei o fio da meada. Então vamos lá. Força resultante em X é T1x igual ao T2. Só que você sabe e aprendeu comigo que T1x é T1 vezes cosseno. Então T1 vezes cosseno de 30 é igual a T2. Beleza? Tranquilo? Logo, T1 vezes cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2 é igual a T2. Beleza? Foi? Galera, eu tenho T1 e tem T2, são duas incógnitas, não conheço nenhuma, não cheguei a lugar nenhum. Se você olhar pela matemática, isso aqui é um sistema
Possível e indeterminado. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Duas incógnitas e uma equação, eu não consigo achar nada. Então eu preciso de mais uma equação. Onde que eu vou pegar ela? Aqui. Força resultante em Y. Vamos para o meu desenho. Em Y tem quantas forças? Duas. T3 para baixo e o T1 para cima. Só que o T3 é igual ao peso. Tudo bem? Igual eu expliquei para o rapaz. Então vamos para lá. No eixo Y, eu tenho que fazer de azul, tá? Vou fazer de preto mesmo. Professor, decide. Tá, no eixo Y eu tenho que T1 Y é igual ao peso. Só que T1 Y, você aprendeu a calcular comigo, que é T1 vezes o seno do ângulo, que é igual ao peso. Quanto que é o peso, pessoal? Me ajudem lá, por favor. A massa é 10, né? Então o peso é 100, beleza? Tá. Então T1, certo? É vezes seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Meio. É igual a 100. Logo, T1 é igual a 100 dividido por 0,5, beleza? Professor, eu não sei fazer essa porra dessa conta, já ensinei para vocês, ó. 100 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 100 dividido por meio, certo? Se eu divido por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, então é 100 vezes. Estava dividido por meio, vou multiplicar por 2 sobre 1. Logo, 100 vezes 2 é 200 newtons. Achei o valor da tração T1, tudo bem? Achando a T1 fica fácil achar T2, por quê? Porque vem para cá. Eu não tinha essa equação aqui, ó. T1 raiz de 3 sobre 2 é igual a T2, certo? Então o que eu faço? Vem para cá. Vou escrever ela aqui em cima. T1 vezes raiz de 3 sobre 2 era igual a T2. Logo, T2 é igual a T1, que é 200, vezes raiz de 3 sobre 2. Logo, T2 é igual. 200 por 2 é quanto? 100, beleza? Então, T2 é 100 raiz de 3 newtons. Achamos o T1 e achamos o T2. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Conseguiram acompanhar o método? Então, copiem aí e façam as perguntas. Foi aí? Foi? Então, vocês copiam, eu vou falando, porque eu não aguento ficar quieto. Basicamente, desenhamos as forças no sistema. Depois de desenhar a força, a gente fez o segundo passo, que era desenhar separado ali, para ficar mais fácil de enxergar, beleza? Desenhei separado, verifiquei a força que estava inclinada, fiz a decomposição dela, tranquilo? Aí depois o terceiro passo era aplicar a lei de Newton, que nesse caso era mais fácil. Confia em mim quando eu falo que é mais fácil, quando você zera alguma coisa. Não falei isso. E aqui a força resultante era 0. Logo, era bem tranquilo resolver, era uma igualdade, né? Aí a gente aplicou a lei de Newton, achou que bem tranquilo a força, a tração T1 e a tração T2. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora a gente vai para o segundo método, que é o método polígono, beleza? Aí, em cima desse método do polígono, a gente vai fazer o mesmo exercício e tem que dar o mesmo resultado. Então, vou lá para o outro lado e vou desenhando. Para me explicar o método polígono, primeiro eu vou ter que vou fazer dois desenhos para vocês, tá? Quero que vocês me ajudem a encontrar a diferença entre eles, beleza? Aí você vai ver que todos os rodapé que eu faço e falo para você prestar atenção é verdade, beleza? Então aqui, vou fazer um desenho aqui.
Só tô o pau da gaita, galera. Meu Deus do céu. Posso ir? Posso ir? Beleza. Galera, ó, quando você olha para esses dois triângulos aqui, você consegue enxergar a diferença deles? Me fala só a diferença visual, primeiramente. Não precisa falar a diferença física. Física eu falo da física. Beleza? Tudo bem? Qual que é a diferença visual dos dois aqui? Isso, professor. A flechinha aqui, ó. Falaram para mim, ó. Essa flechinha aqui tá para cima, essa flechinha tá para baixo. Essa é a primeira diferença aqui, que é a diferença visual. Agora a diferença na física, galera, é o seguinte, olha só. Se eu tenho um arranjo de dois vetores, vetor A e aqui o vetor B, olha só, a gente fala que aqui é o começo, aqui é o fim do vetor, tudo bem? Bundinha e cabecinha, beleza? Então quando você arranja aqui, ó, na bundinha de um, a cabecinha do outro, e você traça esse vetor aqui como sendo cabecinha com cabecinha, olha só, e bundinha com bundinha, ou seja, extremidade com extremidade, esse vetor é chamado de vetor soma, tudo bem? Ou seja, ó, o vetor C, ele é igual ao vetor A mais o vetor B. Quer ver como que é verdade? Eu não ensinei vocês a somarem desse jeito. Eu ensinei a você a somar pelo soma colocando nas extremidades. Então, ó, vem aqui no meu rascunho rapidinho, aí eu apago já já. Olha só, aqui eu tenho meu vetor A e aqui eu tenho meu vetor B. Ó. Onde que ele estava? Estava assim. Aí eu queria somar A mais B. O que eu ensinei vocês? Eu falei o seguinte, galerinha do meu coração, junta eles pela origem. Coloca o A aqui é a origem do A. Isso, coloca o B aqui, ó. Aqui é a origem do B. Lembra que eu falei isso? Aí o que você faz? Regra do paralelogramo. Paralelo ao vetor B você coloca um, e paralelo ao vetor A você coloca outro. Onde deu a soma deles? Aqui, não foi? Ó, vê se não é a mesma. É a mesma ou não é? É, beleza? Então, ó, a mesma coisa, tá? Você coloca aqui, ó, junta eles pelas extremidades e pelos finais aqui. Tranquilo? Pelas extremidades, né? Ou começo e final. Beleza, a diferença desse daqui é que nesse sistema eu comecei de um ponto e na hora que eu comecei a andar, eu terminei no mesmo ponto. Ou seja, nesse cara aqui eu falo que a força resultante é zero, porque isso aqui é um polígono fechado. Por isso que eu chamo de método do polígono. Professor, eu ainda não entendi. A diferença daqui para cá é o seguinte, olha só. Aqui é C, desgraça. Aqui, A mais B mais C é igual a zero. Por quê? Porque, olha só, o A está aqui. No final do A eu coloco o B. No final do B eu coloco o C. Voltei para o mesmo ponto do começo, ou seja, a soma é zero. Quer que eu prove isso para vocês? Foi na aula de ontem, eu acho que eu fiz uma observação, e essa observação vai ajudar você a compreender isso. Olha só, esse vetor aqui é o vetor C, não é? Olha só, esse é o vetor C, não é? Certo? Então, esse vetor aqui não é o vetor menos C, ó. Por quê? Porque tem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, ou seja, são vetores opostos. Esse vetor não é o vetor menos C? Então, essa soma aqui, galera, vai ser o seguinte, olha só. Se eu coloco isso aqui, vou somar igual eu fiz aqui. Eu vou colocar assim, ó. A, merda, né? Tipo, menos C é igual ao A mais o B. É ou não é? Olha só, se eu fizesse aqui, né? Considerando esse vetor sendo C, esse vetor seria o vetor menos C, tudo bem? Então, olha só, vou apagar só para você não confundir o desenho. Menos C é igual ao A mais o B, certo? Certo? Então, ó, tá desse lado, passa para o outro lado. Vai ficar A mais B mais C. Isso é igual a zero. É ou não é? Viu? Como você prova que isso aqui é verdade? Que o método do polígono é válido? Beleza? Então, olha só passei para lá, né? Eu tenho que A mais B mais C igual a zero. Tranquilo?
Tranquilo, beleza? Isso aqui é só uma demonstração, tá? O que importa mesmo são essas duas coisas aqui e iremos utilizar isso aqui. Beleza? Método do polígono. Só que faz uma observação aqui para mim. Ele só é válido para 3 forças. Beleza? Por quê? Porque só com 3 forças que eu consigo formar um triângulo. Professor, se eu tiver 4 eu também formo, mas daí sobra uma, fica uma de fora. Beleza? Ou seja, para você formar um triângulo e não sobrar forças, você só pode ter um triângulo são 3 lados, né? Tranquilo? Então ele só é válido para 3 forças. Beleza. Entendi então o método do polígono. Eu consigo arranjar aqui as forças de tal modo que a resultante seja 0. Tá. Vamos pro exemplo? O mesmo exemplo, né? Vamos. Para de me olhar com essas caras feias. Na hora que bater a saudade semana que vem, vocês vão ver. Vai ficar vendo o vídeo online lá. O vídeo online. Faz uma pipoca. Hã? Turbo? O que tem 2.0? Ah, é mais rápido lá? Olha que maravilha! Não, eu sou devagar na aula. Olha só. Vamos fazer o exemplo. Já até esqueci o exemplo. Mentira, galera, esqueci não. Lá é 2.0. Professor, você já viu suas aulas gravadas? Não. Porque eu tenho vontade de sair da minha aula de vez em quando. Eu acho que se eu assistir, eu nunca mais dou aula na vida. Tá? Pessoal, olha só, eu vou desenhar já as forças direto aqui, beleza? No lugar da T3, eu já vou colocar o peso. Tudo bem, meus bacanas? Olha só. Querem copiar lá primeiro? Não, todo mundo copiou já, né? Beleza, olha só. Aqui eu tinha meu exercício, agora eu vou resolver ele pelo método do polígono. Primeiramente, posso resolver? Posso, porque só tem 3 forças, beleza? E está em equilíbrio? Está em equilíbrio, então eu posso resolver também. Então, olha só. Eu vou pegar a força T1, que está assim. Deixa ela aqui. A T2 está na vertical, então, onde acaba a T1, eu coloco a T2. E, desgraça, na vertical está o peso. Pô, a boca tá suja, hein, velho. Olha só. E na horizontal tem o T2. Vou ter que fazer uma... Como é que chama? Hã? Já eu lembro a palavra que eu quero falar. Beleza? Esse ângulo aqui, pessoal, era o ângulo de 30, né? Que era o mesmo que esse aqui, certo? Beleza? Que eu já ensinei para vocês lá. Então, entre o T1 e a horizontal, eu tenho um ângulo de 30. Entre a T1 e a horizontal, eu tenho um ângulo de 30. Beleza, montei o triângulo. Tranquilo? Força resultante igual a 0. Agora, se é um triângulo retângulo, você faz seno e cosseno. Já cansei do seno e cosseno. Olha só. Tá. Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é o peso. A hipotenusa é o T1. Se eu isolar o T1, eu tenho que T1 é igual ao peso dividido pelo seno de 30. Então, T1 peso é quanto mesmo? Era 100, né? Então, 100 dividido pelo seno de 30, que é meio. Não vou ficar batendo em cima dessa conta de novo. T1 é igual a 100 dividido por meio, que é a mesma coisa que multiplicar por 2, 200 newtons. Deu a mesma coisa? Olha lá. Se Deus quiser, deu. Deu, beleza? Tudo bem? Tá, se deu a mesma coisa, tá certo. Então, se eu aplicar o cosseno de 30, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é T2 dividido pelo T1. Logo, T2 é igual a T1 vezes cosseno de 30. Então, T2 T1 é quanto? 200. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Logo, T2 é igual 200 dividido por 2 é 100, fica 100, raiz de 3. Beleza? Newtons, né? Beleza, galera. Ó, estudamos os 2 métodos para solução de exercícios, beleza? Você viu que se você tiver apenas 3 forças, o método do polígono é mais fácil, não é? Beleza?
Só que eu não gosto muito dele, eu sempre faço pelo decomposição, porque o da decomposição é válido para qualquer sistema, beleza? E eu já uso decomposição em várias áreas da física, então eu já treino. Então, aí vai de cada um, beleza? Beleza, professor. Cadê a água? Copiou lá já, velho. Deixa eu apago, hein? Isso, eu coloquei. Pessoal, ela perguntou o seguinte: professor, você colocou o peso aqui por uma questão de conveniência. Sim, era o T3 aqui, não era? Só que no exercício anterior já tinha provado que o T3 era igual ao peso. Então, para poupar tempo, eu já coloquei o peso direto. Tudo bem? Beleza? Boa pergunta. Tá. Terminando o equilíbrio do ponto material, a gente vai estudar o equilíbrio do corpo extenso. Professor, como assim o equilíbrio do corpo extenso? Agora, esse corpo, galera, ele tem dimensão que não é mais desprezível. Esse corpo aqui normalmente é uma barra, é uma escada, tudo bem? É uma porta, beleza? Que vai rotacionar, além de só tipo ir de um lado para o outro, também tem rotação, porque agora ele tem comprimento. É como se fosse esse canetão aqui, ó. Quando eu empurro esse canetão, galera, ele pode, além de sair de um lugar e ir para o outro, ele pode rotacionar. Você vai entender essa diferença agora na hora que eu explicar. E aí eu vou ensinar para você. Na verdade, eu vou tentar, né, fazer você lembrar a diferença de translação e de rotação, beleza? Então, olha só, equilíbrio do corpo extenso. Rapaz, parece que você está aqui toda hora na aula. Você assistiu a aula hoje de manhã? Não? Deve ter um cara igual você. Ah, tava demorando, né? O que você está falando? Eita. Tá, primeiro de tudo, começamos a estudar o equilíbrio do corpo extenso, do ponto material, falando da condição de equilíbrio. Aqui eu vou colocar a condição de equilíbrio para vocês do corpo extenso. Vocês são muito sujos, galera. Vocês levam tudo por trás. A condição aqui, pessoal, eu falei para vocês que eu tenho duas, certo? Que duas condições que eram? Aqui a força resultante precisa ser zero, mas também o momento resultante precisa ser zero. Aí você começa a me xingar, professor, eu não sei nem o que é momento, beleza? Momento, aquele momento, beleza? Então olha só, momento, galera, eu vou explicar para você o que que é, aí a gente define, beleza? Os exercícios. Então olha só, a força resultante precisa ser zero, então. Então circula isso aí. E o momento ser zero, tá? Eles têm que ser zero simultaneamente. Se um deles só for zero, não está em equilíbrio. Se só a força resultante é zero e o momento não está em equilíbrio. Se só o momento for zero e a força não está em equilíbrio. Os dois têm que ser zero. Então vou ter que colocar assim, ó. E eu acho que o exercício mais chato vai ser o de momento aqui, né? E a gente vai fazer no final da aula só. Para vocês ir embora triste. Mentira. Então olha só. Tá. Mas o que que é momento? Então aqui dentro eu vou fazer um subtópico e escrever momento de uma força. Tá.
Pessoal, então aqui está aqui, ó, momento de uma força. Professor, o que é o momento de uma força? Olha só, imagine que isso aqui é uma barra, beleza? É uma barra articulada. Essa barra aqui ela tem um PF. O que é esse PF aqui? Prato feito? Hã? Polícia Federal? Aí, não, o professor está com fome, eu penso Polícia Federal concurso, penso prato feito. Não, esse PF não é nem Polícia Federal e nem prato feito. É de ponto fixo, tá bom? Prato feito. Beleza? Tá, esse PF aqui então é um ponto fixo. Por que ponto fixo? Porque quando essa barra ela está pregada ou parafusada aqui nesse ponto fixo, toda vez que eu executar uma força sobre ela, que eu colocar uma força sobre ela, ela vai rotacionar, tudo bem? Então essa rotação dela não pode acontecer. Por quê? Porque o seu momento tem que ser nulo, tudo bem? Então isso é equilíbrio. Quando eu falo de momento, eu estou falando de momento de rotação, beleza? Então esse momento seria isso, beleza, galera? Foi? Foi, professor, ó. É muito importante ver que na hora que eu coloquei aqui a letra M, eu coloquei um vetor em cima, porque momento é vetor, tá? E eu esqueci de pôr aqui, ó. Momento é um vetor. Por que momento é um vetor? Porque ele tem sentido de rotação. Pode rotacionar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí. Tá, eu vou explicar para vocês ali na frente. Então aqui eu tenho uma barra, vou fazer uma certa força nela, essa barra vai rotacionar, tudo bem? Esse D aqui é a distância da força até o ponto fixo, beleza? Oi? Não? Ninguém falou nada? A distância está drogado? Não, ainda. Olha só. Para. Olha só, F aqui, beleza? A distância da força até o D, e a gente vai aprender a calcular agora esse momento. Então, bora. Momento de uma força, parece que tá, me respeita, rapaz. Olha só, mais ou menos F vezes D vezes o seno do ângulo. Esse mais ou menos aqui, galera, ele é o sentido da rotação da barra, tá? Como assim, professor, sentido da rotação da barra? Por convenção, se essa barra rotacionar no sentido anti-horário, vai ser positivo. E se ela rotacionar no sentido horário, vai ser negativo. Se você inverter isso aqui na hora de fazer o exercício, não dá nada, desde que você use os opostos, beleza? Se você utilizar um lado como sendo positivo, utiliza o outro como sendo negativo. Não vai dar nada para você, tá? Você vai acertar o exercício do mesmo jeito. Mas por convenção é isso aqui, anti-horário positivo e horário negativo, beleza? Tudo bem? Tudo bem, professor? F é a força, D é a distância da força até o ponto fixo, e esse ângulo é o ângulo que F faz com D, tudo bem? É o ângulo que F faz com D, olha só, vem cá pro desenho. O D está na horizontal aqui, ó, no eixo da barra, certo? E o F faz um certo ângulo com ele, beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Vou fazer alguns exemplos para vocês aqui de momento, aí a gente pode entender melhor o que está acontecendo. Vou fazer aqui, ó, depois eu apago. Sexta-feira, galera. Vocês aí, hein? Feriadão. Pessoal, olha só, eu queria falar uma coisa para vocês que... O senhor vai desabafar? Não, ainda não. Não, eu tô falando sério mesmo. Conversando com a galera aí no intervalo, a galera vem, tira dúvida e tal. Aí, às vezes é um sotaque diferente, o cara fala, não, professor, eu sou de tal lugar. Não, eu sou de tal lugar assim. Aí você, pô, às vezes eu falo, né? Tipo, se o cara, às vezes o cara é mais jovem e tal, até aí na faixa dos 20 e poucos anos, o cara não é casado, mal tem namorada, pro cara sair de uma cidade para outra, estudar, meu, foda-se, é muito fácil, o cara vai até para outro país, né? Agora tem gente aí que, pô, às vezes deixa, tipo, deixa não, né? Vem por um tempo assim, deixa a família, deixa a esposa, filho. Pô, isso aí é muita raça mesmo, é muita força de vontade. Então não desanima, às vezes você olha pra cá e fala assim, professor, não tô entendendo nada, isso aí faz tempo que eu vi. Galera, é um passo a passo mesmo, né? Aqui a gente não tem tempo pra me ficar contando a minha história. Mas olha só, eu não sabia nada de conta até o terceiro ano do ensino médio, eu não sabia fazer... Eu ia somar 2 mais 2 na calculadora, eu errava o dígito ali, de tão cavalo que eu era. Beleza? Eu fui aprender tudo no cursinho, eu tive que fazer cursinho pra passar na faculdade. E lá eu aprendi, fui persistente e tudo mais, e até hoje eu não sei. Beleza? Tô brincando.
Então assim, pessoal, não desiste não, pô. Acho que a parte mais difícil vocês já fazem, que é se dedicar, vir aqui todo dia à noite, pô, já feriado, sexta-feira, vocês estão aí, certo? Então vamos lá, né? Força. Por que força, professor? Porque verdade mesmo, é dedicação. Às vezes eu falo assim, pô, eu acho que eu não conseguiria. Eu convivo com o pessoal assim, que às vezes eu acho que o pessoal é esforçado, é dedicado, né? Aí agora eu vejo que eles são vagabundo. Beleza? Se vocês estão assistindo, vocês são esforçados. Beleza? Não, pessoal, é verdade. É porque pra quem, tô falando assim, é mais sozinho, né? É mais fácil fazer as coisas, certo? Isso aí serve para os mais novos, tá? Que acha que está estudando um monte. Não, professor. Claro que não. Galera, porque é verdade, olha só, ô, pelo menos o que eu percebi aí, a maioria da galera tipo, é do Nordeste e tal, é longe. Eu vim de Maringá, já quero, tipo assim, pô, às vezes dá, fiquei a semana toda aí, fala assim, porra, podia estar em casa, né? Agora imagina quem volta, sei lá, quantas vezes no ano, né? Então beleza, é isso aí então. Galera, olha só. Aqui eu fiz esses 3 exemplos, porque se você prestar muita atenção nisso, acabou todos os exercícios. Promete, professor? Prometo. Porque olha só. Vamos aqui. Vamos calcular o momento dessa primeira força? Vamos calcular o momento. Momento. Vamos fazer primeiro o seguinte. Vamos definir qual que é o ângulo dessa força com essa distância. 90 graus. A distância na horizontal e a força na vertical. Então o ângulo aqui ó, é 90 graus. Então θ, alfa, né, que eu usei, 90 graus. Então, o momento é igual a F vezes D vezes o seno de 90. Só que quanto que é o seno de 90? 1. Então, F vezes D vezes 1 é igual a F vezes D. Aqui, galera, é o meu momento máximo, tá? Se você lembrar o que eu falei para você, toda vez que eu tenho uma equação ela é relacionada com seno ou com cosseno, é o seno ou cosseno que vai limitar essa equação. E, né, eu sei que vocês estudaram com o professor de matemática seno e cosseno, né? Ciclo trigonométrico, pelo menos. Então, olha só, se o seno for máximo, a equação vai ser máxima, o resultado. Se ele for mínimo, a equação vai ser mínima. Então aqui, ó, seno máximo, que o A1, esse momento é o momento máximo que você pode atingir. Beleza? Tá, vamos para cá agora. Qual que é o ângulo que a força faz com a distância? 0, por quê? A força está assim e a distância está assim, é 0 grau, não faz força nenhuma. Então vai lá, alfa igual a 0 graus. Beleza? Logo, o momento é igual a F vezes D vezes o seno de 0. Quanto que é o seno de 0? Aprenderam hoje, né? 0. Então 0 vezes qualquer coisa é 0. Já ensinei isso para vocês também, certo? E aqui, galera, ó, qual que é o ângulo da força com a distância? Bugou, né? Não, ó, galera, olha só. Aqui, a distância é 0. Não tem nem ângulo. Por quê? Porque o ponto fixo está aqui. Aonde que está aplicando a força? Aqui. Qual que é a distância da força até o ponto fixo? Nenhuma, não tem distância. Então aqui o momento também vai ser 0. Tá. Antes de copiar aí, vamos aqui rapidinho. Vamos fazer um experimento. Interessante, a equação é a mesma, não é? Só que aqui é uma grandeza vetorial e lá é uma grandeza escalar, tá? Sabe por quê? Porque isso aí não entra muito no nosso, não entra muito aqui, porque é uma coisa de faculdade mesmo. Na faculdade a gente estuda produto vetorial e produto escalar. Produto é multiplicação, né? Lá, toda vez que você relaciona alguma coisa com o cosseno, essa grandeza, pessoal, eu só não vou afirmar com propriedade exatamente com você, porque eu posso estar errado. Mas normalmente, aqui que eu me lembre, toda vez que você relaciona uma equação com o cosseno, essa equação vai ser uma grandeza escalar, certo? E toda vez que você relaciona com o seno, vai ser uma grandeza vetorial, beleza? A equação é a mesma, mas o significado é diferente, porque um é grandeza vetorial, o outro é grandeza escalar. Então pensem e lembrem, toda vez que for seno, vetorial, toda vez que for cosseno, escalar. Isso é importante, professor? É muito importante. Eu já vi, pessoal, exercício do concurso ser desse jeito assim, ó. Com base no conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial, assinale as alternativas corretas. Aí estava lá a letra A, aí tinha velocidade, deslocamento e força. Letra B, aceleração, potência e trabalho.
Aí você tinha que assinalar onde que só tinha grandeza escalar ou onde que só tinha grandeza vetorial, tudo bem? Então, às vezes, isso aí, ó, que é só uma coisa mais simples que você passa batido, te ajuda a acertar uma questão, tudo bem? Beleza? Então, bora lá. O que eu ia fazer? Ah, experimento. Olha só. Vem aqui. Galera, olha para essa porta. Essa porta aqui, ó, ela tem um ponto fixo, que é onde ela está grudada aqui, certo? Por que é um ponto fixo? Porque ela pode rotacionar em torno dele. Tranquilo para vocês? Tranquilo. Então, olha só. Primeiro caso, eu vou pegar e vou fazer uma força aqui, ó. Consegui abrir ela. Agora eu vou fazer uma força aqui, ó. Consegui abrir ela também. Prometo para vocês que eu fiz uma força um pouco maior. Vim para cá, ó. Meu, tá mais difícil agora. Professor, você é fraco. Eu sei, mas tá difícil. De verdade. Ó. Mas eu tô vindo mais próximo do ponto fixo. Galera, tá mais difícil ainda, tô falando sério. Beleza? Professor, você é miudinho. Olha só, vim mais aqui, ó. Galera, tá difícil. Tá difícil. Por quê? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu apagar. Sabe o que tá acontecendo? Vontade de ir embora, professor. Não, calma aí, vocês vão entender isso. Olha só. Se você puder deixar o último lá só, beleza? Momento não é F vezes D? Foda-se o ângulo lá, tá? Por enquanto. Só quero analisar a fórmula. Não é F vezes D? Então, olha só. Eu, professor, vou falar que o momento para me girar essa porta, para me abrir ela, tem que ser igual a 10. O momento tem que ser igual a 10. Tá. Então, olha só. Na primeira parte lá que eu cheguei aqui, ó, e fui abrir essa porta, a distância da minha força até o ponto fixo era de, sei lá, 5 metros. Beleza? Então, qual que é a força necessária? 2. Uma força de 2 newtons, eu conseguiria abrir a porta, porque 2 vezes 5 é 10. Tudo bem? Tudo bem. Depois, o que eu fiz? Eu fui me aproximando do ponto fixo, não é? Então, agora, galera, ó, a minha distância até o ponto fixo é de 2 metros. Quanto tem que ser minha força? De 5. Beleza? Certo? Eu tive que aumentar minha força para abrir. Ou seja, olha só, para um determinado momento, quanto menor a distância, maior tem que ser a força. Por isso que, quando você vai colocar uma porta na sua casa, onde que geralmente fica o trinco? Na extremidade da porta. Por quê? Porque daí você faz menos força para rotacionar aquilo. Professor, na sua casa que é de pobre, na minha casa tem uma porta lá, 3 metros de altura, o negócio fica no meio, ela abre pelo, sei lá, foda-se, certo? É mais fácil se fosse assim. O cara que fez aquilo é burro, beleza? Ah, professor, mas é chique, tudo bem. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, entenderam essa relação de distância e momento? Entenderam. Sabe uma outra aplicação para isso também? Olha só. Quando eu era pequeno, em casa, minha família sempre foi de consertar as coisas em casa mesmo, sei lá, consertar a máquina de lavar, prega uns negócios aqui, faz uns negócios ali, e quando você é piar, você vai lá e fica incomodando, né? Aí meu irmão deixava eu ficar incomodando ele lá. Só que daí na hora que eu ia, por exemplo, pregar alguma coisa, eu ia lá, catava o martelo, pegava o martelo pelo meio do cabo e ia pregar. Nossa, na hora que ele olhava aquilo, ele falava, essa desgraça de moleque, não pode ser meu irmão, porque ele é burro demais. Ele olhava aquilo, eu catando o martelo pelo meio, batendo no prego, ele faltava chorar, ele falava, piá, seu lixo, pega o martelo pela ponta. Por quê? Porque na hora que você pega pela ponta, é mais fácil você pregar. Quem já pregou alguma coisa que sabe, você pega o martelo pela ponta, ó, é mais fácil. Por quê? Porque você tem mais torque. Mas pergunta se ele sabia disso. Não. Então na hora que chegar em casa, eu vou falar, mandar mensagem para ele. Lembra que você me falava para pegar o martelo pela ponta? Você sabe por que que é? Seu burro. Ele vai falar, não. Eu vou falar, então agora descubra. Sabe o Google? Pesquisa lá. Tá? Certo? Por quê? Porque se você pegar o martelo pela ponta, é mais fácil pregar. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Ó, vocês já viram, então, que conforme vem a distância para cá, é mais difícil, né? E outra, se eu tentar abrir a porta por aqui, pelo eixo dela, vou conseguir? Por aqui, ó, tô fazendo uma força bem aqui, ó. Não vou, por quê? Porque o ângulo que minha força faz com a distância é 0, certo? Não vou conseguir abrir a porta. E outra, se eu aplicar uma força aqui, ó, tentar abrir, vou quebrar a porta, mas não vou. Por quê? Porque eu estou aplicando a força no ponto fixo. Entenderam isso? Beleza. Então é isso que eu queria falar para vocês desses 3 exemplos aqui, ó. Não, só um momento, só um momento. Isso. Não, aí quando eu trabalho aqui a gente não entra, tá? Sabe por quê? Porque olha só, quando a gente fala de trabalho,
só estudamos trabalho para movimento de translação. Professor, qual que é a diferença de translação e rotação? Quando eu falo de força resultante, eu estou falando de translação. Então aqui a gente só estuda o trabalho de translação, que é um corpo indo de um lugar para outro. Rotação a gente não estuda, por quê? Porque você tem que considerar a geometria do corpo e assunto de momento de inércia de segundo grau. Tá. Quando eu falo que a força resultante é zero, estou falando de translação. Momento zero, rotação. Qual que é a diferença? Ó, a Terra faz que movimentos em torno do Sol? De translação. Ou seja, o Sol está ali, a Terra está fazendo assim, ó, em volta dele. Está andando em volta dele. Sem rotacionar. Só que a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo. Então, em volta do seu próprio eixo, a Terra tem rotação. Em torno do Sol, ela tem translação. Então, a Terra faz isso. Beleza? Tudo bem? Eu caio ali. Beleza? Tudo bem? Então, é isso que a Terra faz. Rotação e translação. Tudo bem? Quando eu falo força resultante, translação, momento, rotação. Só estudamos trabalho para translação, que é força. Tranquilo? Aí. Galera, olha que é quase um curso de física, sabia? Se eu desse trabalho de translação aí, vocês iam dar aula. Montou um livro. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu achar o exemplo. Eu tinha rasgado essa folha. É porque eu fui dar a aula e eu amassei a folha para dar um exemplo e eu ia precisar dela depois. Aí eu tive que desamassar. Esse aqui é o exemplo 2, tá? Exemplo 2, que é o exemplo 1, foi aquele lá do ponto material. Vou fazer aqui. Tá, copinha lá pra gente resolver. Tá, enquanto vocês copiam eu vou falando. Galera, aqui eu tenho uma parede, tudo bem? Tem uma parede. E nessa parede eu tenho uma barra que está encostada na parede. E o que sustenta essa barra? A única coisa que sustenta ela é esse fio aqui, beleza? Que está grudado nela aqui e levado à parede lá. É como se fosse isso aqui, ó. Olha pro canetão aqui. Ah, é difícil pra caralho fazer isso. Ah, não vai dar. Ó, o canetão tá aqui, ó. Aí ele tá assim. Ô, desgraça. Ele tá aqui, beleza? Tá, tem uma barra, tem uma viga na parede assim, ó. Tá na horizontal. Ah, aquela barra não dá, irmão. Ah, desisti. Olha só, tem uma viga na horizontal aqui, beleza? E a única coisa que sustenta ela é um cabo que eu coloquei aqui e fui pra lá. O cabo que eu coloquei aqui e fui pra lá. Tem uma viga na horizontal, tudo bem? É coisa de arquiteto. Beleza. Tá. Essa barra tem um peso, tudo bem? Que é um peso P1, que vale 40 newtons. E aqui tem um bloco também que tem um peso P2, que vale 100 newtons. Essa tração está inclinada aqui, que tem um ângulo alfa, beleza? Tá? Aí tem seno de alfa, cosseno de alfa, e ele pede o valor dessa tração. Beleza? Tá. E ele me fala que essa barra tem equilíbrio. Por quê? Porque isso aqui é uma exposição de arte. Isso. Só pelo fio. Claro, galera, mas aí que tá o negócio. Olha só. E aí faz parte do exercício. Por quê? Porque é um exercício, querendo ou não, de
dinâmica, beleza? Então qual que é o primeiro passo? Traçar todas as forças. Aqui ele já deu a força de tensão, se não tivesse você colocava ela, ele já deu esse peso aqui e já deu o peso da barra. Só que daí você fala, professor, você tá doente, esse fio sustenta? Sustenta. Só que você não concorda comigo que talvez ela escorregaria aqui se essa superfície fosse totalmente lisa? Então, olha só, que tipo de força que tem aqui? Atrito, por quê? Porque essa barra escorregaria para baixo, galera, tudo bem? Então eu tenho aqui um atrito para cima, ó. Então coloca lá força de atrito para cima. Só que daí outra pessoa lá no fundo levanta a mão e fala assim, professor, verdade, só que eu assisti sua aula de leis de Newton e eu também sei que toda vez que eu tenho contato com uma superfície, eu tenho uma força chamada de normal, que era a força perpendicular à superfície. Então para cá eu também tenho uma força normal. Entenderam? Beleza? Tá. Oi. Eu não entendi a pergunta. TY e TX. Tá. A pergunta dele, professor, ele já está lá na frente. E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui uns 30 segundos. Tô contando, professor. Conta aí. Olha só. Ele falou que a gente vai decompor a tração. E vai mesmo, porque ela está inclinada. Aí vai ser tração Y, tração X. Aí ele falou assim, professor, está em equilíbrio? Tá. Então a normal vai se anular com a tração X, ou seja, são iguais. Verdade. E a força de atrito vai se anular com qual? Aí que é o segredo. Pulo do gato. Beleza? Que daí a gente vai fazer daqui a pouco, pode ser? Daqui a pouco quanto? Já foi quantos segundos? Uns 10? Vamos fazer agora. Olha só. Se aqui você tem um eixo Y e aqui você tem um eixo X, olha a força que está inclinada em relação a ele. Ó, a normal está no X certinho, os pesos estão no Y, o fato está no Y, a única força que está me desgraçando aqui é a tração. Então eu faço o que com ela? Uma decomposição. Então, olha só, vou catar essa tração, falar TY e TX. Primeiro passo foi, qual que era o segundo passo? Desenhar o sistema separado, para ficar mais fácil de enxergar. Então tá, aqui está o sistema. Vocês vão sair daqui perito em força. Professor, eu não quero ser perito só da polícia. Também não, né? Então, olha só. Galera, ó, aqui eu tinha o P2. Aqui eu tinha o P1. Aqui eu tenho T1Y. Aqui eu tenho T1X. Aqui eu tenho a força normal. E aqui tem a força de atrito. Foi? Foi. Olha só, você consegue enxergar que se a barra toda tem um comprimento AB, daqui até aqui, ó, um comprimento todo AB, o peso dela se encontra na metade. Então aqui é um ponto AB sobre 2, né? Beleza? É metade. Nem vou colocar assim, vou colocar aqui, ó, que é o meio. Certo? Então aqui é o AB sobre 2, tudo bem? A gente vai usar daqui a pouco, só para... Oi? Aumentar a letra um pouquinho? Posso. Beleza, tudo bem. Beleza, aqui é AB sobre 2. Pessoal, isso aqui é um corpo extenso, então ele tem duas condições de equilíbrio. A primeira condição, força resultante tem que ser 0. Então vamos lá, ó. Primeira condição, força resultante igual a 0. Só que aqui eu tenho forças em X e forças em Y, então vamos lá. Minha força resultante em X tem que ser 0. Olha para o meu eixo X, quantas forças eu tenho? Tenho duas, a N e a T1X, beleza? Estão opostas, então, igual o nosso amigo falou, a força N é igual a força T1X. Beleza? Então a força N é igual a T1
vezes o cosseno de alfa. Fiz a decomposição para vocês naquela hora, não vou fazer de novo, tá? Beleza? Então N é igual a T1 vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é quanto? 0,6. Beleza. Cheguei nessa equação que não me leva a nada. Porque eu tenho duas incógnitas. Vou agora fazer de preto. Força resultante em Y igual a 0. Agora lá, amigo, olha só. Em Y, quantas forças eu tenho? Tenho o FAT, tenho o P1, P2 e o T1Y. Beleza? Tudo que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Por quê? Porque é equilíbrio. Para cima, o que eu tenho? Tenho o FAT. Me ajudem, por favor. O que mais que eu tenho? T1Y. Tem mais alguma coisa? Não, né? Para baixo, o que eu tenho? P1 e o P2. Tá tranquilo? Beleza. FAT é FAT, não tem o valor dele. T1Y é T1 vezes o seno de alfa. P1 é quanto, pessoal? 40. P2 é quanto? 100. Então tem que FAT mais T1 vezes 0,8, que é o seno de alfa, é igual a 140. Pessoal, também não me levou a lugar nenhum. Deixa aí então. Primeira condição de equilíbrio não me ajudou. Vou para a segunda condição de equilíbrio. Qual que era? Momento. Momento resultante tem que ser igual a 0. Ou seja, pessoal, momento da força 1 mais momento da força 2, e aí por diante, a soma de todos eles tem que ser 0. Só que para mim fazer momento, primeiro eu tenho que adotar um ponto fixo, não tenho? Para ele rotacionar em torno daquele ponto? Tem ou não tem? Tenho. Professor, aonde que eu vou adotar um ponto fixo? Aonde você quiser. Tudo bem? É, professor. Sério, onde você quiser. Só que como você é uma pessoa inteligente, você não vai colocar em qualquer lugar. Você vai colocar no lugar que é mais conveniente. Olha só, vem para cá. Eu conheço a força normal? Conheço a força de atrito? Galera, então se essas forças exercerem momento, meu exercício vai ficar impossível de fazer, porque eu não conheço elas. Então o que eu vou fazer? Vem comigo, olha só. Professor, você é malandro? Um pouco. Eu vou catar, vou colocar meu ponto fixo no local onde tem a maior concentração de forças que eu não conheço. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês? Apagou lá no quadro. Mas toda vez que eu exercia, se eu fosse exercer momento aqui, ele existe? Não, por quê? Porque a distância dessas forças até o ponto fixo é 0. Então, ó, se eu coloco meu ponto fixo aqui, eu elimino duas forças do meu sistema. Por quê? Porque elas não vão exercer momento. Tudo bem? Então, olha só, sobrou o quê? Sobrou o P1, sobrou o TX, sobrou o P2 e sobrou o T1Y. E olha que maravilha, o T1X tem momento? Não, por quê? Porque ele está apontado aqui, ó. Lembra lá que eu falei para vocês? Se atua na direção do eixo aqui também, ó, não tem momento. Por quê? Porque o ângulo que ele faz com a distância é 0. Beleza? Viu? Se você prestar atenção naqueles casos especiais que eu falei, qualquer exercício sai. Certo? Então vem para cá, ó. O momento resultante é 0. Então lá eu vou ter o momento da força P1 mais o momento da força P2 mais o momento da força T1Y. Isso é igual a 0. Professor, TX não entra então? Não, porque está apontado na direção da distância. E o FAT e o N também não entram porque estão no ponto fixo. Tá. Momento da P1 é P1 vezes a distância. Só que a P1 vai fazer girar no sentido horário ou anti-horário? Olha cá. Horário ou anti-horário? Vai fazer girar no sentido horário. Senhor, o que você fez aí? Olha só, a P1 vai fazer ele fazer isso, né? Ó. Sentido horário. Sentido horário é o que? Negativo. Então vem para cá. Menos. Momento da P2. A P2 vai ser P2 vezes a distância da 2. Vamos lá. P2 faz girar no sentido horário ou anti-horário? Horário também, né? Ó. P2 está aqui, ó. Vai fazer essa barra fazer isso, ó. Que também é negativo. Beleza? Então coloca isso no negativo para ela.
Momento da T1y é T1y vezes a distância da y ali, ó. Vem cá. A câmera deve estar doido. A T1y faz girar em que sentido? Agora é anti-horário, vem pra cá, ó. Então é positivo. Então volta. Positivo. Acabaram as forças, então isso é igual a zero. Beleza. Então vai ficar menos P1. P1 é 40. Vezes a distância 1. A distância 1 é AB sobre 2, tá? Depois você olha lá no desenho. Menos P2. P2 é 100. Vezes a distância D2. A distância D2 é a distância AB. Beleza? Por que AB? Porque está na extremidade, né? Tudo bem? Mais a T1y. T1y é T1 vezes o seno de θ, certo? Que é 0,8 ou 0,6, galera? 0,8, tudo bem? Vezes a distância... É 0,8 mesmo, né? Beleza? E não me confunde. Tá, vezes a distância y é a distância AB também, igual a zero. Beleza? Quanto que é 40 sobre 2? 20. Então aqui vai ficar menos 20 AB menos 100 AB mais 0,8 T1 vezes AB igual a zero. Vem para cá. Menos 20AB menos 100AB é menos 120 AB, né? Mais 0,8 T1 AB igual a zero. Se está negativo, posso passar para o outro lado positivo. Então vai ficar assim, ó, 0,8 T1 AB igual a 120 AB. Beleza? AB desse lado e AB daquele lado, tchau. AB é comprimento, tá, galera? Ele poderia usar da letra L, ela poderia ter um valor. É que no exercício ele não me deu, ele deixou incógnito, tá? Então ficou 0,8 T1 igual a 120. Está multiplicando, passa dividindo pelo inverso. Aí T1 é 120, divide por 0,8. Professor, odeio fazer conta com número com vírgula, eu também. Então o que eu faço? Ó, 120 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Agora é a mesma coisa que 120 vezes 8 sobre 10 é multiplicar por 10 sobre 8. Beleza? Tranquilo? Tá. Olha só, 120 é a mesma coisa que 12 vezes 10 sobre 8. Tranquilo? Quanto que é 12 com 8? Se eu dividir por 3, aqui fica 4. Opa, se eu dividir por 4, aqui fica 3, aqui fica 2. 2 com 10, aqui fica 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10, 150 newtons. Beleza? Tudo bem? Oi. Isso. Professor, a pergunta dele é a seguinte. O P1 é o peso da barra, sempre vai se encontrar no meio? Se o corpo for homogêneo, assim, uma barra, sim, sempre está no meio. Tudo bem? Igual, se você pega só o cabo da vassoura, o peso dela está exatamente no meio. Agora, se você pega a vassoura com a parte que varre, não é no meio, né? Já tentou? Tipo, você tenta equilibrar uma barra assim, ó, na horizontal, o cabo da vassoura. Você colocar ali, tipo assim, a mão no meio, assim, você consegue equilibrar. Agora você vai lá e coloca, tipo, a vassoura mesmo, né? E você tenta colocar a mão no meio, equilibrar, ele vai cair. Por quê? Porque agora já não é mais retilíneo, homogêneo ali, né? Beleza? Então, sempre que for uma barra assim, vai ser sempre no meio. Tranquilo? Beleza? Então, copiem aí, galera. Deixa eu dar um tempo para vocês. Falei que o exercício mais difícil ia ser agora, né? Tô mentindo. Tô brincando, tô falando a verdade. Então, pessoal, quando vocês copiem, eu vou falando aí do exercício, tá? Basicamente, a gente desenhou todas as forças. Depois de desenhar todas as forças, a gente colocou o sistema separado para poder visualizar melhor, tá? Colocamos separado ali, visualizamos.
Aí depois aplicamos as condições de equilíbrio, né? Agora tinha duas, que era força resultante e momento, beleza? Apenas com o momento, nesse caso eu conseguiria resolver, né? A força resultante não precisaria ser aplicada, mas eu apliquei para ensinar vocês como que faz. Até porque se ele pedisse agora para você calcular a força normal ou a força FAT, você conseguiria, beleza? Tudo bem? Você teria condições. E sabe o que é legal? Aquela força FAT ali, ela pode ser zero. Sabia que ela pode ser zero? Ela pode ser zero, dependendo da pressão que você coloca na viga aqui, ó, certo? Ela não iria deslizar ali nunca, não importa ali, certo? Poderia não ter atrito. Interessante. Aí, com base nos dados, com as contas, dependendo da força que você coloca, certo? Então, esse é um exercício de equilíbrio de corpo extenso. Com esse, a gente acaba o equilíbrio dos corpos, dos pontos materiais e corpo extenso e começa o equilíbrio dos fluidos, tá? Para estudar equilíbrio dos fluidos, a gente vai precisar de alguns conceitos antes de fluido, tipo o que é pressão, o que é densidade. Aí depois a gente realmente entra no equilíbrio do fluido, que é o empuxo, beleza? E a prensa hidráulica. Eu vou contar uma história para vocês, beleza? Do meu amigo. Oi? Não, essa daí é engraçada, tá? Vocês não vão me ferrar com a história de hoje, não. Eu acho, né? Vocês são tranqueira. Vocês devem caçar à tarde o que incomodar. O que eu vou incomodar o professor hoje, né? O que eu vou fazer? Deixa eu copiar lá, velho. Deixa que eu apago, hein? Vai lá. Aí não. Tem aula amanhã cedo, galera? Sim, nossa, que legal. Ué. Se fuderam. Maravilha, hein? Estão terminando aí, galerinha? Foi? Ah, tá, ó. Eu mandei mais uma lista lá, tá? Depois vai ser postada, que eu mandei agora de tardezinha, então ainda não foi. Aí é pra vocês irem resolvendo em casa, beleza? Essa aí tem um pouco mais de exercícios. São exercícios referentes às aulas anteriores aí de trabalho, energia, tudo bem? Tem alguns de pêndulo balístico também, que a gente aprendeu. Então resolve lá, tem bastante exercício da CESP. Bem legal. Oi. Pergunta dela, professor, o seu sistema era esse aqui, ó. Você usou o bloquinho aqui, isso aqui não seria um corpo extenso? É que eu estou considerando esse ponto aqui, ó. Não foi aqui que eu desenhei meu sistema de forças? Não foi a partir dele que eu coloquei T1, coloquei T2 e coloquei T3? Foi aqui, esse bloquinho para mim aqui não podia nem existir. Poderia ser um vetor aqui também, ó. Eu só coloquei o bloquinho ali, que poderia ser uma pessoa puxando. Eu só coloquei ele para representar que ele está exercendo uma... Nossa senhora, que ele está exercendo uma força aqui. Isso, beleza? Foi uma boa pergunta, né? Porque às vezes, galera, esse conceito aí gera conflito na cabeça de alguém e a pessoa não pergunta, beleza? É um ponto material, porque eu estou considerando isso aqui só. Considerando esse ponto, beleza? E ali eu não trabalhei com comprimento, não trabalhei com nada, né? Quando for corpo extenso, vai ficar muito claro que é um corpo extenso, porque ele vai falar que é uma barra, certo? Vai falar que é uma escada, tudo bem? A escada tem isso também. Geralmente os de escada são assim, ó. Já viu aqueles vídeos, aqueles posts de Facebook que fala por que o homem morre cedo? Aí tem um cara
que ele está trocando uma lâmpada aqui, ó. Tá trocando uma lâmpada. A lâmpada tá lá, ó. Aí ele coloca uma viga aqui. Aí ele pede pro amigo dele ficar aqui. E ele vai andando até lá e fica trocando a lâmpada, né? Já viram essas fotos de Facebook? Aí fala assim, por que homem morre cedo, tá ligado? É porque ele tá aqui, o cara tá trocando a lâmpada lá, vocês nunca viram? Por quê? Porque isso aqui, ó, aqui vai ser um ponto fixo, né, ó. Não vai ter uma tendência de rotação essa barra? Vai ter uma tendência de rotação, aí você só aplica ali o torque que a gente aplicou. E esse exercício seria muito mais fácil que esse aqui. Isso aqui tem uma força inclinada ali, pô. Oi? Sim, é que nesse caso ele iria rotacionar por ali, né, ó. A barra tá aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Aí olha só, se essa barra for girar aqui no caso. Pensa na gangorra. Isso. Pergunta dela, professor, aqui eu não poderia colocar o ponto fixo em qualquer lugar? Poderia. Só que olha só, se eu coloco um ponto fixo para fazer o exercício, eu coloco ponto fixo aqui. Beleza? Tudo bem? Tá, professor, não tem nada sustentando ele. Mas, galera, é uma conta matemática. Posso colocar ele em qualquer lugar. Vou colocar ele aqui. Aí, eu ficaria com as incógnitas N e FAT. Certo? Eu conheço N e conheço FAT? Não. Então, na hora que for resolver a conta lá, eu não ia ter esses valores de força. Aí eu ia me fuder. Por isso que eu coloquei o ponto fixo aqui, para eliminar eles. Por quê? Porque eu tenho o P1 e tenho o P2. Certo? Se eu coloco o ponto fixo aqui, eu elimino o P1 da conta. Só que não... Próximo ao B? Você quer colocar o ponto fixo aqui? Tá, se eu colocar o ponto fixo aqui, eu vou eliminar várias forças. Vou eliminar o P2 e vou eliminar a tração, certo? Só que daí eu fico com mais duas incógnitas aqui também, que é o FAT, que eu não conheço ela. Interessante, se ele pede para mim calcular a força de atrito, eu colocaria o ponto fixo aonde? Aqui. Por que aqui? Porque daí eu só ia ter incógnita força de atrito. E eu encontraria ela, certo? Eu coloquei o ponto fixo aqui porque eu não queria achar o atrito. Eu queria achar a tração. Aí eu encontro ela. Boa pergunta e boa análise. É isso que eu quero de vocês. Se ele pede para eu achar o FAT, coloco o ponto fixo aqui porque eu elimino essa porra. E só fica o FAT. Tranquilo? Tranquilo, professor. Foi. Agora vamos para a hidrostática. A hidrostática, galera, vai ser o estudo dos fluidos. Quando eu falo fluido, é líquido e gás. Tudo bem? Líquido e gás. Eu falo fluido para não falar só água, né? Normalmente a gente vai estudar só água, tudo bem? Mas fluido pode ser o ar também. Um balão, beleza? Um balão está subindo, por que que ele sobe, né? Então aí por diante. Então bora lá. Dentro da hidrostática aqui, a primeira grandeza que a gente vai estudar é chamada de pressão. Pressão, galera, eu vou representar pela letra P, tá? Pelo amor de Deus, galera, não vai confundir essa letra P com potência, que eu coloquei na aula passada, tá? Por isso que eu falei pra você, foda-se a incógnita, né? Pode colocar uma árvore aqui, uma estrela, inicial do seu nome, certo? Pode colocar o que você quiser, desde que você saiba o que ela significa. Esse P agora é de pressão, beleza? Aqui você vai entender, sabe aquela picanha que você cortou, que você comeu no almoço? Não? Eu também não. Então, mas enfim, vamos pensar, vamos imaginar que a gente sabe. Sabe aquela picanha que a gente comeu no almoço hoje? Lembra dela? Então, na hora que você foi cortar a picanha, você tinha a faca lá, né? E a faca tem um lado da lâmina e tem um lado que não é da lâmina, certo? Aí, que lado que você usou? O lado da lâmina, você vai entender por quê. Porque a definição de pressão, galera, ó, aqui eu tenho uma chapa metálica, certo? Tem uma certa área, esse A é de área, meu Deus do céu, A de área, certo? Aqui tem uma força. A pressão é definida como sendo a razão da força pela área. Certo? Tá, professor, o que isso aqui quer dizer para nós? Por que você falou da carne? Porque olha só, para uma determinada força, quanto menor a área, maior a pressão. Então, olha só, tem aquela picanha lá, certo? Agora você vai comer ela lá na sua casa. Você gastou dinheiro, investiu, comprou a picanha, assou, que delícia, velho, meia lua. Meu Deus do céu, tá dando água na boca aqui, certo? O senhor já comeu picanha? Não.
Beleza? Tá, por isso que eu tô falando, né? Porque eu fico pensando, né? Tá, picanha tá lá, aí você vai cortar a picanha. Só que a faca da sua casa é desgraçada, velho. Não tá molada, né? Você investe na carne, mas não investe na faca. Aí você vai cortar, esquece, estragou toda a carne, beleza? Tá. Aí beleza, você fala assim, cansei, vou comprar umas facas boas. Aí você vai lá, comprou a picanha um outro dia, a sua picanha. Aí você aquela faca, velho, pô, que faca fera demais. Aí você faz isso com a faca assim, ó. A faca, só o peso dela corta a carne. Aí que maravilha. Por que você fez isso? Porque olha só, quando a faca está mais afiada ali, a área dela de contato é menor. Então olha só, quanto menor a área de contato, maior é a pressão que você faz no corpo, beleza? Eu falei da picanha porque ela é mais gostosa. Mas quando você vai fazer. Quando você está pelo livro, o livro dá o exemplo do pão. Você vai cortar, eu quero com pão, velho. Fala no cu do pão, beleza? Só engorda aquela porra. Você vai lá, você vai lá cortar o pão, né? Você vai cortar o pão pelo lado da lâmina ou pelo outro lado? Pelo lado da lâmina, por quê? Porque na hora que você corta pelo lado da lâmina é mais fácil, né? Você corta pelo outro lado, você amassa o pão só e não corta ele, beleza? Por causa da pressão. Outra aplicação interessante também, mas o conteúdo não vem ao caso para vocês. Quando a gente estuda termologia, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, que é quando a água vira gelo, beleza? Aí você tem uma pista de gelo, aí você vai patinar na pista de gelo. Aí você vai lá e coloca um patins, certo? E esse patins, ele tem uma lâmina lá embaixo, né? Beleza. Por que que ele tem uma lâmina ali? Para você diminuir a área de contato com o gelo e aumentar a pressão. Tá, professor, mas e daí? É porque a água, galera, toda vez que você aumenta a pressão sobre ela, você diminui o ponto de fusão. Tipo, aquela água que antes estava congelando a 0 graus Celsius, agora precisa tipo, ser menos 10 para congelar. Tudo bem? Só que a temperatura ambiente não é menos 10. Então, na hora que você está passando o seu pé naquele local ali, que está a 0 graus Celsius, a água precisava de uma temperatura de menos 10 para congelar. Então, ali vira água, em vez de ser gelo. Aí você consegue deslizar. Então é isso que acontece, um dos motivos do patins, beleza? Onde você passa a lâmina ali, você, por causa da pressão que aumentou, você mudou a temperatura de fusão do gelo, aí você consegue escorregar. Aí depois que você passa, como escorrega, professor? Aí depois que você escorrega, né, volta a ser gelo. Tranquilo? Só uma aplicação. Qual que é a unidade desse trem? Força é medida em que unidade? Newton. E área? Metro quadrado. Isso. Então, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que é o nosso famoso Pascal, tá? É a mesma coisa. Eu vou contar uma piada para vocês. Olha só, galera. Ela numa noite assim, tipo de... Uma noite de sábado, né? Aí reuniu vários físicos, era uma coisa de louco. Foi o Einstein, foi o Newton, foi o Pascal, foi o... Einstein, Newton, Pascal, foi o Thomas Edison, foi o Tesla, e os caras iam brincar. Você já sabe dessa? Não? Beleza, e professor, eles viveram junto? Não. Beleza, mas tudo bem. Tá no céu, estão tudo no céu lá, né? Tá no céu, os caras, e aquela loucura, imagina só a conversa deles, diálogo, né? Deve ser interessante, né? Tá todos eles, todo mundo junto lá. Aí os caras falaram assim, meu, a gente já descobriu tudo que tinha para descobrir, conhecemos Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar de esconde-esconde. Então vamos. Aí beleza, aí o Newton, o Einstein falou assim, né, pô, sou mais esperto que esses trouxa, eu que vou contar que eu vou achar eles rápido. Aí o Einstein foi lá, 1, 2, 3, 4, contou lá, aí falou assim, vou caçar agora. Aí foi caçar. Aí beleza, olhou assim, os caras todos escondidos, não via ninguém, e o Newton lá parado. Aí ele olhou e falou assim, puxa, achei que esse cara era inteligente, mas um puta de um trouxa, né? Newton, peguei você. Como é que é? 1, 2, 3, te peguei, né? Era isso? Eu não lembro, né? Newton. Hã? Sei lá como que era, mas sim, Newton, peguei você, tô te vendo. Aí o Newton falou assim, não, Einstein, você não me pegou. Aí o Newton falou, o Einstein, peguei você assim, Newton, você tá aqui na minha frente. Aí o Newton, não, Einstein, você é burro? Achei que você era inteligente. Peguei, porra, eu tô na sua frente. Você tá me chamando de burro? Eu sou o cara mais inteligente de todos. Te peguei, você tá aí. Aí o Newton falou, Einstein, você não me pegou, presta atenção. Peguei, pô, você tá aqui. Não pegou. Olha bem, Newton, olha pra baixo. Olha bem, Einstein, olha pra baixo. Aí o Newton tava lá assim, parado. Certo? Aí, em volta dele tinha um quadrado desenhado, 1 por 1. Aí o Einstein, porra, eu não tô entendendo, Newton, me explica, te peguei sim. Aí o Newton, Einstein, olha bem. Certo, ó, eu tô aqui, tem 1 Newton por metro quadrado. Você pegou o Pascal, você não pegou o Newton. Não.
Pra quem não entendeu, ó. Pascal é Newton por metro quadrado. Isso aí foi o dia. Isso aí é bíblico, galera. Ó. Foi o dia que o Newton enganou o Einstein, certo? Olha, arrepia de lembrar desse dia. Você tava lá, professor? Tava. Beleza? Só ele pegou o Pascal e não pegou o Newton. Pessoal, só vai piorar durante a aula. Se vocês gostaram dessa próxima, meu Deus do céu. Vocês nunca mais vão esquecer que Newton por metro quadrado é Pascal. Nunca mais, né? Eu estou imaginando vocês no almoço de família no domingo. Mas família, eu vou contar uma piada. Aí você descobre por que sua família mandou você morar sozinho. Densidade é a letra D. Beleza? Olha só. Galera, agora a gente vai estudar densidade. Densidade é uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Então bora lá. Densidade é igual a massa sobre o volume. Isso aqui todo mundo sabia, né? Mas vamos entender um pouco o que seria densidade. Densidade, galera, é uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, olha só, um corpo que tem uma certa massa, ele pode variar sua densidade? Pode. Como que ele pode? Por isso que eu amassei minha folha. Mas eu não vou amassar de novo, tá? Então, por quê? Porque eu vou usar ela daqui a pouco. Olha só, galera, eu vou amassar essa aqui. Deixa eu pegar uma que eu não vou usar. Essa. Ó, tenho duas folhas. São iguais, não são? Certo? Beleza. Então elas têm a mesma densidade, porque tem a mesma massa e o mesmo volume. Daí eu amasso essa. Continua tendo a mesma massa? Continua, porque é a mesma folha. Só que o volume delas é o mesmo? Não. O volume dessa aqui é menor, não é? Porque se eu amassar ela mais ainda, fica mais concentrado, é menor. Ou seja, densidade é uma relação entre massa e volume. Um corpo que possui... Nossa senhora, aí. Meu Deus. Um corpo que possui o menor volume tem a maior densidade, desde que eles tenham a mesma massa, certo? Por isso, galera, que, por exemplo, se você pegar ali uma bolinha de papel, né, e uma bolinha de papel, certo? E o papel aberto, você soltar os dois na água, talvez o papel flutua, certo? O papel flutua e a bolinha afunda. Por quê? Porque ela é mais densa. Eu acho que isso todo mundo já pensou, né? Que o corpo mais denso afunda e menos denso flutua, fica em cima. Quando você mistura água e óleo, qual fica embaixo? A água, porque a água é mais densa. Olha só, não entra no nosso caso. Ar-condicionado, por que o ar-condicionado fica em cima? Isso, o ar frio, ele é mais denso que o ar quente, beleza? Então o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Beleza? Ah, professor, por que a gente já não coloca então lá embaixo? Né? Sabe por quê? Porque é interessante para o seu bem-estar que você tem uma circulação de ar, né? Um fluxo de ar, beleza? Um desce, outro sobe, um desce, outro sobe. Né? Só por curiosidade, é isso que acontece nas grandes cidades, ó. Aqui você tem vários veículos, ó. Certo? Tem uns carros lá, beleza. Aqui tá tipo muito quente, porque os raios solares batem aqui, pegam no chão. Então aqui embaixo tá quente pra porra. Conforme você sobe é frio. Então a tendência é ter circulação de ar, né? Ó. O denso desce e o menos denso sobe. Só que daí, por causa da poluição, por causa dos prédios, aqui você coloca várias nuvens de poluição. E essas nuvens de poluição impedem essa convecção aqui do ar, beleza? Aí que esse ar quente fica preso aqui embaixo. Esse fenômeno aqui, se eu não me engano, era chamado de ilha de calor. Lembra da ilha de calor? Né? Acontece nas grandes cidades, né? Tem muitos veículos, muitos prédios, muita poluição. Aí você tem ali uma camada de poluição que impede essa densidade aí, né? Por diferença de densidade, um ar descer e o outro subir. Beleza? Legal, né, geografia? Saudades desse tempo. Olha só, galera. Qual que é a unidade desse negócio? Massa é medida em quê? No sistema internacional? Quilograma. E volume? Metro cúbico. Então é quilograma por metro cúbico. Beleza, definimos densidade.
Tranquilo? Tranquilo, professor. Pessoal, o próximo conteúdo eu tenho que fazer uma dedução de uma forma, então copinha aí, tá? Aí vai pro intervalo e a gente volta.